Olá, boa tarde, é uma alegria estar na sua companhia. Estamos começando nesta terça-feira, 22 de novembro, ao vivo para todo o Brasil, o programa A Vida em Foco, seu programa de todas as tardes aqui da TV Evangelizar. Obrigada pela sua companhia de todos os dias, as mais de 1.200 cidades que estão conectadas com a gente nesse momento aqui pela TV Evangelizar. E como nós estamos iniciando um período de mais calor em todo o Brasil, inclusive aqui no Sul, aqui em Curitiba, temperaturas mais elevadas, nós precisamos nos preocupar com a nossa hidratação. Por isso, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de tomar água. Nós vamos falar sobre como manter a hidratação do nosso corpo e que alternativas que nós temos. E para isso, a minha primeira convidada que já está aqui, que é nutricionista, a doutora Arlete Prestes, vai nos dar dicas para você colocar em prática. Também vamos falar sobre viagens de fim de ano, que documentos que são necessários para você sair com a sua família, especialmente crianças, seja voo doméstico, seja terrestre, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Nós vamos entender o que você precisa estar atento para viajar sem preocupações. E eu vou te mostrar uma proposta diferente, parecida com Pesque e Pague, só que essa é Colha e Pague. Você vai entender um pouco mais e acontece na cidade de Marialva. Então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. E temos também uma notícia que deixa algumas pessoas tristes, principalmente a família de Erasmo Carlos, que faleceu hoje aos 81 anos. Bom, um nome super conhecido no Brasil, né? Ele estava internado num hospital da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e deixou esposa, 3 filhos. No último dia 2 desse mês, o artista comemorou a alta após 2 semanas de internação para tratar uma síndrome edemigênica. Mas, depois disso, ele acabou voltando a ser hospitalizado. Essa doença ocorre quando há um desequilíbrio das forças bioquímicas que mantêm os líquidos dentro dos vasos sanguíneos. Geralmente é causada por patologia cardíaca, renal e dos próprios vasos. Nossas orações e intercessão por esse grande artista e também pela sua família, que certamente agora está fazendo uma festa no céu, né? Mas vamos falar sobre hidratação, que nós que temos que cuidar da nossa saúde, né, Arlete? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Tudo bem com você? Boa tarde, Carol, muito obrigada. Boa tarde, eu que agradeço. Eu sei que tem muitas pessoas, tem até meme na internet de dificuldade de tomar água, né? Verdade. Então, fico feliz que você trouxe algumas alternativas para a gente passar esse período mais quente do ano, que é importante a hidratação, nós sabemos. Então, essas alternativas eu posso considerar aqui que são substitutas da água, são aliadas da água? Como que você vê isso? Olha, eu vejo assim, a água por si, ela é completa. Né? E, digamos assim, é o principal alimento sem caloria alguma. Então, a água é chave. Então, ter sempre uma garrafinha de água no carro, no trabalho, no escritório. Aqui, nossa garrafinha de sabe? água, né? Então, a água é essencial. O que a gente pode fazer, porque tem gente que fala que não gosta de tomar água, né? Isso já preocupa. Às vezes é falta de hábito também, né? Falta não é que não gosta, porque não tem gosto a água, né? Quer dizer, tem, mas o ideal seria estar tomando um copo de água a cada 1 hora. Porque daí você também cria um hábito, a cada hora tá ali hidratando constantemente. E você consegue manter aquela orientação de 2 litros a 2,5 litros de água por dia. Tá. Então, basta um copo a cada hora. Tá. Então, deixa uma garrafinha sempre perto. Agora, a pessoa que não tem o hábito, se bem que ela vai ter que tomar outras coisas, mas acredito que talvez o sabor seja um atrativo ou não. Exatamente. Aí, olha só as opções que a gente tem. Esse consumo de água de 2 litros a 2,5 litros não é só água. Então, você pode acrescentar aí o suco, o café com leite, um achocolatado, um chá, a água saborizada, todos esses copos que você vai consumindo no decorrer do dia, tem que somar esses 2 a 2,5 litros. Então não precisa ser puramente a água e depois acrescentar, pode ser variado. Pode ser variado. Aí a gente tem a seguinte opção, você pode fazer uma água saborizada, que é essa aqui, né? Que é essa aqui, aqui foi colocado laranja e hortelã, então ela fica refrescante
mas você tem que consumir ela no dia. Porque não deixa depois por ela outro fica, dia. vai amargar, talvez, por causa da casca? Ela vai perder um pouco do sabor, mais gostoso, digamos assim, é no dia que você tem que tomar, tá? Dependendo da atividade também, você pode fazer uso do isotônico. O isotônico, eu ia te perguntar, se a pessoa tiver em atividade física, eu sei que é recomendado, mas a pessoa que não está fazendo, ela pode tomar tranquilamente ou tem alguma contraindicação? Teoricamente não teria contraindicação, mas assim, sempre 2 copos ao dia. Dois copos, não exceder isso. Não exceder isso. Mesma coisa os chás. Os chás, além das suas propriedades, né, para hidratar, mas tem as suas propriedades. Então, sempre 2 xícaras ao dia. Isso tanto se for quente quanto frio? Quanto quente quanto frio. Que tem gente que gosta de um chá de camomila, um chá de hortelã, vários tipos de chá. Que não exceda 2 xícaras ao dia. Tá. E outra coisa, o chá sempre sem açúcar. Eu ia te perguntar, se a pessoa tem o hábito de colocar açúcar ou adoçante, alguma coisa, já não vai fazer o mesmo efeito da hidratação. O ideal é sempre sem açúcar. Se não apetece a pessoa, pelo menos só uma pitadinha do que seja mais natural. Ou um açúcar demerara, ou de repente a estévia, algo bem natural. Tá? Porque esses adoçantes ou o próprio açúcar, ele também dá uma desidratada, né? E depois é industrializado. Também tem isso. A gente sempre procura o mais natural possível, não industrializado. Já a questão do suco de fruta, também é uma boa pedida. Natural? Pode ser integral ou não? O natural seria o mais indicado. Que é a fruta mesmo, né? Sim, que é a fruta mesmo. Mas entre a fruta e o suco, é preferível a fruta. Tá? Melhor que a pessoa descasque uma laranja e consuma a fruta suco. do que faça o suco. Claro que vai depender de praticidade, de tempo, né? Mas veja o tempo que você consome 4 laranjas, chupando a fruta, né? Ou tomando ela no copo. Então, mas aí você me deu uma referência que eu queria fazer uma pergunta. A laranja, por exemplo, geralmente a pessoa vai parar em uma laranja, 2, quando ela é muito fruteira, né? Mas um suco, um copo tem umas 4 laranjas ali. Umas 4 laranjas, provavelmente. Aí, olha a rapidez que você consome 4 laranjas, e aí tem a questão das calorias, né? Da questão das dietas de emagrecimento. Tá, mas em termos de hidratação mesmo, teria que ser o correspondente a um copo 4 laranjas. Olhando para a hidratação ou não? Eu posso considerar uma laranja ali como ok? Você pode considerar uma laranja a cada, digamos assim, uma refeição. Sabe? Sempre acrescentar uma fruta, que daí já está hidratando. E aí no decorrer tem outras frutas também, né? A melancia que é bem... Isso, há outras frutas que são ricas em água, né? A melancia, a mimosa, a mesma maçã e as verduras também, que a gente não pode esquecer. Também, né? Ajudam na hidratação. Sim, ajuda na hidratação as frutas e verduras, né? E o limão, principalmente, é bem indicado também, porque ele alcaliniza a água. Então, ele deixa o sangue numa qualidade melhor. Olha que legal. Não é contraindicado para gestante, ou não tem contraindicação. Qual que seria uma dosagem boa desse limão? Porque, por exemplo, a pessoa que quer saborizar, ou que ela quer só espremer um limão aqui no meio. Então existe assim alguns exageros, né? A pessoa já quer colocar lá 2 limões num copo para tomar. É bastante, né? É muito, é muito. Então assim, se você pega meio limão e você espreme no copo e enche de água, é o suficiente. E diga-se de passagem, 2 limões ao dia te dá o suporte de vitamina C do que você precisa de um dia inteiro. Mas não precisa ser num copo só. Pode ser variado. Você coloca meio limão em um copo d'água. Né? Espreme umas gotas e completa de água. Essa outra metade que sobrou do limão, ela pode ser usada depois? Eu prefiro assim... ou você fecha ela com um plastiquinho, ou você descarta e corta um limão para não esperar muito tempo. Não pode deixar muito ali ele vai acidificar, sabe? Ou você protege ele bem, ou já descarta. Você já faz 2 copos e dá para alguém o segundo. Já faz 2 e já divide, né? Outra questão também de água com limão é que assim, a gente tem aqui a questão do refrigerante.
refrigerante te não é... perguntar, refrigerante Isso. aqui tá para hidratar ou para desidratar a pessoa? Não, ele tá pra gente não esquecer de que refrigerante não é para hidratar. Não adianta a pessoa se iludir, tem não muito açúcar, adianta né? se iludir, tem muito açúcar e muito produto químico. Então, assim, quando a gente briga por é mais natural possível, é mais saudável, o refrigerante está fora, entendeu? Então, refrigerante é eventualmente num evento, numa festa, e não todo dia. E não... Você sabe qual que é a regra que eu uso pro refrigerante? Eu uso assim, ó. Se não tiver nada para eu tomar, eu tomo. Só que sempre vai ter água, pelo menos. Se você não tem nada, você tem água. Eu prefiro tomar água. Exatamente. Eu não tenho o hábito mesmo. E aí uma dica, ó, se quer fazer um refrigerante, ou teoricamente um refrigerante natural, você coloca, espreme o limão, coloca água com gás. Ah, eu ia também te perguntar da água com gás. Ela é hidratante? Ela é hidratante também. Tá. Ela pode, porque tem gente que prefere água com gás. Mas ela vai ter mais sódio ou não? Ela tem um pouco de mais sódio, mas assim, é sempre também 2 copos ao dia. Aí não você vai alternando, 2 copos de água com limão, 2 xícaras de chá, 2 copos de água saborizada. Então, você tem N opções para dar essa quantia do dia todo. Tá. Né? Agora, isso, Carol... não vamos esquecer também dos isotônicos, né? Então, o isotônico e também água de coco. Água de coco entra no isotônico? Entra no isotônico. Então, também teria as 2 copos por dia também, até da água de coco? Exatamente. Aí, ele repõe minerais, né? Então, para quem faz atividade física, assim, ele revigora rápido. Tá? Então, dependendo da atividade, dependendo da temperatura, do ambiente... Dependendo se está numa praia, por exemplo, que sua bastante, está perdendo esse líquido, é importante. Perde muito suor, perde sais, elementos necessários, aí é bem indicado. Aqui a gente trouxe um coco que é o coco seco, né? Mas o ideal é o coco verde. Que o Nordeste sabe, né? Que inclusive o coco aqui de Curitiba vem do Nordeste, sabia? A maioria deles, que é os docinhos, né? Sim. Há uma coisa que eu gostaria de salientar também, que no verão é tranquilo de você hidratar, digamos assim, mais ou menos tranquilo, né? Porque você tem sede. Sim. Quando você sente sede, na verdade, você... Tá errado, já tá tarde, né? Já tá tarde. Então, você não deixa sentir sede. Então, já... Por isso que a regra de 1 em 1 hora tomar alguma coisa, vai evitar essa sede também. Vai evitar. E agora no inverno, que daí a pessoa não consome água e muito menos suco ou água gelada ou água saborizada. Aí tem uma indicação assim, daí faz o chazinho quente, né? No verão, o chá esfria, toma geladinho, toma com limão. Tá? No frio, no inverno, faz o chazinho, toma quente. Uma boa pedida, faz a gelatina, toma ela quente, morninha. É um meio de hidratar. Quando tá frio, quando tá frio, temperatura mais baixa. E a gelatina também hidrata, também durinha no verão. Interessante. Então a gelatina também entra como hidratante. Tanto como frio ou quente. A gelatina é uma excelente opção. E o chimarrão, que tem muita gente que toma, entra na categoria dos chás? Entra na categoria dos chás. Mas quem toma o dia inteiro de tererê, que é no interior, né, o frio, que é o gelado, ou o mais quente, que é o chimarrão? Também. É bom reduzir para 2 copos? 2 xícaras. Duas medidas. 2 cuias. 2 cuias, exatamente. Essa regra aí, não sei se vai dar para reduzir. Não é tão difícil, né? Eu não tomo água, o consumo é muito pouco. E é imprescindível para a nossa saúde. Para a circulação. Para tudo, né? Para tudo, para a pele. Para liberar produtos tóxicos, né? As toxinas do nosso organismo, a gente precisa de muita água, de muito líquido. Então, assim, não é tão difícil se você tem várias opções, sabe? E assim, aqui eu diria também implementação de hábito, né? Tem 2 coisas que me ajudam bastante a ser mais regrada com a questão de água. Dica para você aqui. Primeiro é o uso de aplicativos, né? Tem aplicativo de hora em hora fala beber água. Pronto. Água. Você vai lá, pelo menos. Se você se irritou, tá na hora de você ir. E a segunda que eu faço é espalhar garrafinhas de água pela casa inteira. Por onde você passa. Por onde eu passo. Então, a pessoa normalmente fala assim, mas é um copo de água cheio, 300 ml. Não é muito, né? Deixa ele aqui, você toma um pouquinho. Vai passando, pelo menos começa, a hora que você passar aqui de novo, você toma mais um pouquinho. E quando você vê, você já tomou aqueles 300 ml de água. Normalmente é 200, né? Ou 300.
Então, assim, não é tão difícil, desde que você se empenhe um pouquinho. E assim, só uma dica para a gente finalizar, com relação ao horário para que essa pessoa tome a água e depois não passe a noite inteira fazendo xixi no banheiro. Sim. Tem algum limite ali que você coloca? Olha, os horários de tomar água, eu indico assim, já de jejum, pelo menos uns 2 copos de água. Já pode tomar água em jejum, é bom isso? É ótimo. Já vai, como se diz, fazer uma higienização interna. Tá. Né? Uma higienização interna com e ajuda 2 copos a acordar de também, água. né? Ajuda a dar uma acordada, né? E aí, intercalando as refeições, tá. Café da manhã, lá por 10 horas, água, né? O chá, água saborizada, ou um suco. Né? E então, vai nesse ritmo até... Vai nesse ritmo. Almoço, aí depois, junto com as refeições, não. Porque vai dificultar vai a aumentar digestão. o estômago e mexe na digestão. Ele vai diluir o suco gástrico e vai dificultar a digestão. Então, junto com a refeição, é bom evitar. É bom evitar. Meia horinha de diferença antes ou depois? Antes e meia horinha depois. E aí, no decorrer da tarde, água, chá, suco, fruta, sabe? Então, assim, não é tão difícil. Sim, é só colocar na cabeça e fazer, né? Sim, eu tenho que me cuidar. Se eu não me cuidar, quem vai cuidar? Né? Então, melhor a gente cuidar, né? Sim, melhor a gente cuidar. Arlete, agradeço a tua presença, viu? Você está no Instagram, então aparece para você para mais dicas também. Muito obrigada, tá? Pela tua presença. Eu que agradeço, Carol. Obrigada a você. Ótima semana. Igualmente, obrigada. Agora quero te convidar para as 3 últimas vagas que eu tenho para esta viagem, que já está aí, né? Daqui praticamente 2 semanas. Estarei saindo com um grupo que já está formado, já estamos ali no WhatsApp, dia 3 de dezembro até o dia 9. Então, é uma semana que se você ainda consegue dar os seus passos, se programar para ir comigo, venha, porque vai valer a pena. Nós iremos até Campos do Jordão, passando pela cidade de Aparecida do Norte, que é a casa da mãe, nossa padroeira no Brasil, e também passaremos pela casa, pelo local onde o nosso primeiro santo brasileiro viveu, que é Frei Galvão. Você vai conhecer a história dele. Nós vamos fazer essa peregrinação, então, passando pela Rota do Rosário, passando pelo local onde Frei Galvão foi batizado, passando pelo Mosteiro da Sagrada Face. O roteiro está bem bonito e nós temos essas 3 vagas. Então, se você tem interesse, corre para você não perder, tá? Venha junto com a gente, saindo de Curitiba. Tá aí o telefone para você, 41 99965 0377. Aproveite, a gente vai para um intervalo, mande uma mensagem para a Libermundo, que está cuidando deste roteiro com todo carinho para você. E na volta a gente vai falar sobre os documentos que você precisa estar atento, principalmente com crianças, para que você possa viajar tranquilamente nesse final de ano. Eu volto já. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco desta terça-feira, 22 de novembro. Fim de ano se aproximando, talvez você tenha planejado algumas férias em família ou com parte da família, e a gente precisa estar atento a que tipos de documentos você deve levar quando você tem menores te acompanhando. Sejam filhos, sejam netos, enfim, crianças, porque algumas regras de proteção justamente para essa criança acabam talvez dificultando se você não estiver atento ao que precisa ser feito. Então, vamos falar agora com uma especialista. Eu vou receber aqui a doutora Carla Ferreira de Camargo Fischer, que é advogada e diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Regional Paraná. Seja bem-vinda, tudo bem, doutora Carla? Tudo bem, como vai, Carol? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vamos pensar nesse final de ano, vou colocar algumas situações aqui para a gente pensar, né? Eu já observei que alguns hotéis, algumas pousadas estão exigindo cada vez mais documentação de menores, né? Mesmo que acompanhada dos pais, essa regra vale? Vamos começar por esse ponto. Exatamente.
Quando qualquer pessoa vai se hospedar numa pousada ou num hotel, é necessário que apresente documento de identificação. Quando estamos falando de um menor que está na companhia dos pais, também se faz necessário a apresentação desses documentos, até para que possa mostrar o vínculo de parentesco, possa provar o vínculo de parentesco, que aquele menor, de fato, está acompanhado dos seus pais. E no caso, poderia ser uma identidade ou tem que ter obrigatoriamente certidão de nascimento? E se sim, em que casos? Não, na realidade, o documento de identidade, ele é suficiente. Agora, tem que tomar cuidado em relação à idade. Por exemplo, maiores de 12 anos já não se aceita a certidão de nascimento. Se faz necessário o RG. Para menores de 12 anos, ainda se aceita a certidão de nascimento. Então, tem que tomar um certo cuidado em relação à idade do menor. Entendi. Mas se for menor de 12 anos e quiser apresentar a identidade, é válido também? Claro, sim. Aí em todos os casos. Com certeza. Isso a gente falando dentro do Brasil, né? Se for fora do Brasil, aí só passaporte é suficiente? Normalmente só o passaporte é suficiente. E nós estamos falando que o menor está acompanhado de seus pais. Primeiro acompanhado, depois, então acompanhado, essa é a regra. Exatamente. A identidade ou o passaporte. Se me permite, Carol, por favor. O passaporte ele é necessário para viagens internacionais. No entanto, nós temos uma norma aqui no Mercosul, certo? Então, países como, por exemplo, Argentina, Paraguai, Uruguai, é possível você apresentar apenas o documento de identificação. Seria o RG do menor. Ótimo, legal. Então vamos agora pegar os desacompanhados, mas que esse acompanhamento seja parcial, ou pelo pai ou pela mãe. Muda a regra se é o pai ou a mãe, ou é a mesma regra para os dois? Na realidade, nós temos que separar um pouco esta situação. Então, se nós estamos falando de viagem nacional, né, a regra é uma. E se nós estamos falando de viagem internacional, a regra é outra. Então, quando nós falamos de viagem nacional, nós temos um regramento que foi emitido pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em 2019, que estabelece que menores de 16 anos para viajarem desacompanhados de seus pais necessitam de autorização de um dos pais ou do responsável legal. Isso para esse adolescente, no caso, ou essa criança viajar sozinha. Isso. Sem ninguém. Sem avó, sem ninguém, sem nenhum responsável. É possível fazer essa viagem. Exatamente. Desde que tenham autorização para viajar. E é uma autorização de um juiz, não é? Não necessariamente. Pode até ser, mas a regra é que esta autorização seja feita em cartório com firma reconhecida. Então, é possível que um dos pais autorize a viagem do menor de 16 anos desacompanhado, desde que tenha firma reconhecida. E este reconhecimento pode ser por verdadeiro, quando se assina na frente do tabelião, no cartório, ou quando o pai ou a mãe ou o responsável legal assinam esta autorização antes de levar ao cartório e depois só leva no cartório para que seja feito o reconhecimento por semelhança. Entendi. E no caso de viajar só com o pai ou só com a mãe? Porque às vezes a gente tem casos de pais separados, né? E que às vezes a guarda não está definida. Então, essas situações mais delicadas que talvez tenha que pensar que talvez o direito pense numa proteção. Como que ficam esses casos? Para viagens nacionais, não há necessidade de autorização em regra, certo? Vamos imaginar nesse exemplo que você deu, onde estão discutindo ainda a questão da guarda da criança. Se naquele processo judicial tem alguma determinação do juiz que o pai ou a mãe não pode se ausentar da comarca com aquela criança sem autorização do outro, aí essa regra é que tem que ser respeitada. Entendi. Mas daí vai depender do caso concreto. É um caso bem específico daí. É um caso onde houve essa intenção. Precisou ser feito um processo, né? Nesse caso. Exatamente. A regra geral, se, por exemplo, um pai quer viajar com o seu filho para outro estado e ele vai pegar um modo de locomoção aéreo, por exemplo, ou via rodoviária, através de um transporte público, de um ônibus, basta que se demonstre o vínculo de parentesco, né? Então, ele demonstrando que ele é o pai daquele menor de 16 anos, ele pode embarcar sem qualquer tipo de autorização do
outro genitor. Isto para viagens nacionais. E o maior de 16 anos, por exemplo, um adolescente de 17 anos, ele pode embarcar sem autorização do pai ou da mãe. Nossa, já com 17, menor de idade, mas sem autorização já pode com 17. Exatamente, porque a autorização ela é exigida para menores de 16 anos. Então, se o adolescente tem 16 anos completos, ele pode sim viajar em território nacional sem necessidade de apresentar autorização do pai, da mãe ou do responsável legal. Parece uma brecha legal isso, né? Porque, quer dizer, você tem ali um ano, basicamente, em que continua sendo menor, está ainda sob a responsabilidade dos pais, inclusive para crimes, e esse adolescente ainda pode viajar. É uma brecha, né? É uma brecha discutível, né? E assim, nós temos que tomar um certo cuidado, porque nós estamos falando de adolescentes. Sim, né? sim. Que muitas vezes não têm maturidade. Mas eles teriam, nós no direito, e não querendo ser, usando do juridiquês aqui, sim, mas nós temos uma diferenciação entre os incapazes, né? Que são os sujeitos que têm menos de 16 anos, são considerados absolutamente incapazes. E aqueles que têm entre 16 e 17 anos, né, eles são considerados relativamente incapazes. Então, por essa razão, há esta possibilidade do maior de 16 anos, mesmo sendo menor de 18, viajar sem autorização dos pais. Mas isso só para viagens nacionais. Isso vale tanto para terrestre quanto aéreo, ou muda alguma exigência? Não, a regra é a mesma. No entanto, é preciso observar o que diz as normas de cada companhia aérea. Porque o problema da companhia aérea, muitas vezes, é que você chega no guichê com o horário para embarcar, apesar de ter uma resolução do CNJ, muitas vezes aquele atendente te olha e diz, olha, cadê a autorização? E não tem autorização porque nós temos uma resolução que determina esta possibilidade. Ou seja, teoricamente não precisaria, mas até que você argumenta e vai atrás de provar aquilo, pode ser que seja um empecilho para essa viagem. Perdeu o voo. Pode perder, entendi. Aí é a questão burocrática, mas em termos de legislação é a mesma coisa. Exatamente. Até, se me permite, sim, numa viagem internacional, isso aconteceu comigo até, eu estava levando uma amiga da minha filha que tinha autorização para viajar comigo, mas no embarque na companhia aérea em Curitiba, ela embarcou como se tivesse autorização para viajar sozinha. E na Polícia Federal em São Paulo, embarcou com autorização comigo. Por quê? Por conta do entendimento da companhia aérea. Entendi. Só que como você estava precavida, daí não causou nada. Exatamente. É que quando é internacional, acredito que haja uma fiscalização, mas existe a própria Polícia Federal envolvida, né? Porque também existe mais riscos, né, de Com saída certeza. desse país. Aí, compreendo, né? Compreendo que quem vai viajar nesse sentido deve pensar mais. No caso de, por exemplo, viajar com avós, os avós teria alguma relação ali pela identidade, o nome da mãe que consta que é a avó. Isso serve ou não de comprovação? Serve. A própria resolução do CNJ, ela estabelece que se o menor estiver acompanhado dos seus avós ou dos seus tios, ele não precisa de autorização judicial. Autorização judicial ou extrajudicial, né? Autorização dos seus representantes legais. E quando a gente diz tios, são os irmãos dos pais, né? Não, aquele tio afetivo que não tem como comprovar o vínculo de parentesco, aí precisa de autorização. Essas mesmas regras que você me falou, valem para os hotéis? Então, vamos pegar aquele caso dos 16 anos, que o adolescente pode sair sem autorização, e daí ele chega num hotel. Vamos falar dentro do Brasil primeiro. Dentro do Brasil. Tranquilo, ele vai conseguir ficar nesse hotel ou vai exigir algo a mais? Em regra, ele precisa de autorização dos pais para hospedagem. Desacompanhado. Desacompanhado. Quando está, né, acompanhado do seu pai, da sua mãe ou do seu representante legal, ou mesmo de alguém, de algum maior, que tenha mais de 18 anos, mas tenha vínculo de parentesco, é possível se hospedar. Mas quando ele está desacompanhado, é necessário a autorização. Porque a norma do CNJ,
Ela estabelece viagem, ela não fala sobre hospedagem. Aí eu tenho que olhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece a necessidade de autorização para a hospedagem. Entendi. Me fala uma coisa, como que é a fiscalização disso? Tanto na questão das companhias de transporte, companhias aéreas da hospedagem. Existe uma fiscalização? Incorre multa se não tiver cumprindo com essa legislação? Qual que é a punição disso? A fiscalização, nós estamos falando em regra, né? Claro que deveria ter uma fiscalização. E caso um hotel, por exemplo, hospede um menor sem autorização, ele vai ser responsabilizado por isso, né? Então, responsabilizado inclusive criminalmente, podendo o Ministério Público... O responsável, então? Não, o hotel. O hotel, tá. Sim, aquela sede que hospedou a criança sem ter a autorização para isso. Entendi. Então fica mais seguro. E para a gente fechar, aqui a gente está falando basicamente de documentação de identificação, autorizações, mas a gente tem que também considerar agora mais ainda alguns documentos da Anvisa, né? Então aí vacinas, principalmente Covid. Tem alguma coisa legal envolvida ou isso vale a regra do país, a regra da companhia? Como que entra essa questão? A documentação sanitária, ela vai depender do país para onde você está viajando. Tá. Então, hoje nós temos poucos países com exigência de regras sanitárias, principalmente porque a pandemia em tese, né? Em tese, ela está sob controle, Está sob controle, ela está terminando. Mas, a título exemplificativo, até 3, 4 meses atrás, para se ingressar no Brasil, era necessário que se tivesse o ciclo de vacinação completo. Então, era exigido, ou se não tivesse o ciclo de vacinação completo, deveria apresentar teste negativo de Covid, ou demonstrando que teve o Covid nos últimos 60 dias e que daí não estaria naquele gap, né, de possível contaminação. Mas esta regra caiu, né? E para a maioria dos países não se tem mais barreira sanitária em relação à Covid-19. O que nós temos, claro, e vai depender do destino, por exemplo, uma exigência de comprovação de vacinação de febre amarela. É um exemplo, né, para alguns países. Então tem que se observar a regra sanitária daquele país de destino. É isso que eu ia falar, tem que ver o destino e o que é exigido por aquele país. Isso é importante fazer antes da viagem, né? Exatamente. E a maioria das companhias aéreas, elas têm link no próprio site delas, com essas informações. Aonde você, preenchendo o link para onde você está indo, você pode acessar qual é a documentação exigida. Muito bom. Doutora Carla, agradeço a tua presença, deixar o teu Instagram aparecendo aí para você ter mais informações também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, Prazer Carol. É meu. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta a gente vai falar sobre o Colha e Pague, essa modalidade que é bem diferente, uma novidade aqui no Brasil. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Já estamos de volta nesta terça-feira, 22 de novembro. Quero receber agora a Ana, da Produtos que Evangelizam, já está aqui comigo. Com novidades, Ana, tudo bem? Tudo bem, você, Carol? Graças a Deus. Novidades, a Black Week que temos na Produtos que Evangelizam. Essa semana? Isso, a semana toda, desde segunda até o domingo, nas nossas lojas físicas e no nosso site também. Trouxe aqui alguns exemplos dos produtos, né? Alguns dos itens que estão em promoção no nosso site, também nas lojas. Para o pessoal que quiser aproveitar, né? Em Curitiba e Fortaleza. Tem vários itens, então, e é por disponibilidade daí. Entrou, se está lá disponível. Estoque disponível, exatamente. Exatamente. Então, trouxe aqui alguns itens, a camiseta, o diário também, que está na promoção, né? Você compra uma unidade, a segunda unidade com 50% de desconto. Já aproveita presentear alguém, olha só. Eu diria que agora é a hora de comprar os presentes de Natal, de amigo secreto. Exatamente. Porque você aproveita o desconto, né? E depois já está resolvido também, né? E quem comprar pelo site também, né? produtosqueevangelizam.com.br, recebe em casa, Carol.
Entendi. Essa promoção também vale com os revendedores ou não? Não, essa é exclusiva do site e lojas físicas, Tá bom. De Curitiba e Fortaleza. Então tá aí. Dentre essas tem muitas outras opções, né? De terços, as canecas, mais camisetas aqui é uma amostra, também. Né? Aqui é só uma amostra. Tá, Quem legal. quiser conferir, entra lá no site que tem mais opções também. Então vai lá, entra no site produtosqueevangelizam.com.br e aproveite as ofertas do Black Week essa semana. Muito obrigada, Ana. Obrigada a você, Carol. Abraço. Vamos agora conhecer esta modalidade que, para mim, pelo menos, foi novidade. Eu que não sou de Marialva, não sou dessa área da colheita de uva, mas olha a proposta, é parecida com o Pesque Pague. Você vai fazer um passeio, uma experiência de colha e pague. Vamos aprender mais nessa matéria. Conhecida como a capital da uva fina, a cidade de Marialva, no noroeste do Paraná, é uma boa opção para quem procura por turismo rural e tem atraído visitantes de outras cidades da região. Esse grupo, por exemplo, viajou da cidade de Astorga para conhecer a Chácara Castellari e viver uma experiência única. A família Castellari está na produção de uva há mais de 30 anos. Mas só em 94, quando adquiriram a propriedade de Meio Alqueire, eles passaram a ter produção própria. No parreiral de 10 mil metros quadrados, são produzidos cerca de 6 mil quilos por safra de diversas variedades de uva. Hoje, a propriedade faz parte do Caminhos da Uva, uma rota que reúne produtores de várias culturas e incentiva o turismo rural na região. Uma oportunidade das flores, frutas, em geral. O que você tem café, temos muitas coisas que podemos trazer a mais para Marialva. Eles estão vendendo com um precinho melhor e eles se dedicam bastante e não precisam sair de sua propriedade. Na pandemia, ao perceber que o interesse das pessoas em visitar a propriedade cresceu, Fabiana teve a ideia de criar o Colha e Pague. Nossa! Em que depois de passear pelas parreiras e conhecer como a atividade é desenvolvida, o visitante pode colher a uva que vai adquirir. A gente consegue receber grupos maiores de pessoas, né? Então está sendo divulgado para cidades mais longes, né? E a gente está conseguindo ter uma aceitação muito boa. Durante o tempo em que ficam na propriedade, os visitantes são acompanhados pela família, que explica sobre a cultura e auxilia na hora da colheita, que até parece fácil, mas não é, viu? Pelo menos para quem faz pela primeira vez. Eu que o diga, aproveitei para viver a experiência e me arrisquei em ajudar a Nair na colheita de um cacho. E olha, não foi tão simples como a gente imaginou. Tem que botar força. Ô, instrutora! Não, tem que ir mais com o meio da tesoura aí, ó. Nossa, não tem força não. Mas no fim deu tudo certo, e não só para Nair. Dá uma olhada na felicidade dessa turma com as caixas de uva. Colhi, chupei e vou levar embora para casa. Tem que levar para a família que ficou em casa, né? Então, mas foi uma experiência maravilhosa. Espero voltar de novo. Muito maravilhoso a gente poder catar, né? Ter a experiência de chupar, experimentar ela é bom demais. Nunca mais vou esquecer. Vou deixar a lembrança para os netos, né? Para eles saberem como é que foi. Foi muito bom. Gostei, amei.